Estamos de volta com a Gleice, com todo mundo aqui para conversar com você. O tema de hoje é não tenha mais vontade de viver. De repente você está tristinho, está sem ânimo para o seu dia a dia. Quem conversa com a gente é o nosso amigo, também o Dr. Davi Souza Lima, que é psiquiatra. Fique à vontade para participar. Ligando ao vivo aqui, não precisa falar o seu nome, pode abrir seu coração. E também pelo Face aqui com a Gleice. Eu vou voltar um pouquinho no sono, doutor, porque a gente falou sobre qualidade de sono. Mas a quantidade também é importante, porque tem gente que dorme 6 horas, tudo bem. Tem gente que dorme 8, tá ótimo. Mas se dorme menos ou mais, não fica muito bem. E a falta de sono, de repente a minha vida está muito corrida, eu não consigo dormir por não ter tempo. Isso pode causar uma depressão ou não? Pode. O sono é, como eu te disse, é uma das coisas mais importantes que tem para o ser humano, né? Então, dormir bem é algo fundamental, né? Você tem, enfim, os distúrbios de sono, tem várias diretrizes aí nesse sentido, mas coisas que você pode avaliar é o seguinte: primeiro, se é uma insônia, né, inicial, a pessoa tem dificuldade para pegar no sono. Se é uma insônia terminal, ela pega no sono rápido, mas ela acorda mais cedo, ela queria acordar às 6 horas da manhã, acorda às 4 e não consegue voltar a dormir. Ou a insônia intermitente, que é aquela insônia que a pessoa dorme até relativamente rápido, acorda no horário que queria acordar, mas fica acordando várias vezes durante a noite. Sim. Né? Então, se existe essas coisas, a insônia inicial, terminal ou intermitente, é porque está tendo algum problema no sono. Então, precisa de se ver o que está acontecendo. Pode ser, às vezes, um quadro depressivo que está por trás? Pode. Pode ser um quadro ansioso? Pode. Podem ser outras coisas também, né? Uma doença clínica e tudo mais. Então, precisa de fazer uma avaliação clínica e muitas vezes até psiquiátrica para entender por que está tendo isso e reajustar o sono. O que é o ideal, assim, em relação ao sono? A média, né, do ser humano coloca-se assim, que em média deve-se dormir 8 horas por dia. Sim. Mas também não é uma fórmula matemática. Tem gente que às vezes precisa dormir um pouquinho mais, um pouquinho menos, a pessoa dorme 7, 6 horas e fica bem. E às vezes a pessoa dorme 9 horas e 10 horas, fica bem, enfim. Mas é nesse número meio mágico aí que se coloca entre 8 horas, um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. Se a pessoa está dormindo mais ou menos isso e dormindo assim de uma maneira constante, bem, e o mais importante, ela não se sente cansada, é um sono reparador, faz com que ela se sinta bem no outro dia para fazer as coisas que tem que fazer e tudo mais no dia a dia, normalmente significa que o sono dela está adequado. Tem que dormir bem, viu, gente? Dormir bem para aguentar a força aí, né, no dia a dia. Vamos pro Face. Vamos lá. Tem uma perguntinha muito legal aqui, que inclusive é uma dúvida da Sueli Alves e da Ângela Lima. Elas querem saber, doutor, como que a família pode ajudar uma pessoa que é depressiva? Boa. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? A gente fica impaciente, né? Ou a gente também fica com medo de falar alguma coisa e piorar a situação. Boa pergunta, viu? Então, o papel da família é fundamental, né? Porque o que acontece? Uma pessoa, ela fica... As pessoas às vezes acham que a depressão acontece e dá-se um remédio, e o remédio é a fórmula mágica que resolve tudo. Não é. Como que se trata a depressão hoje em dia? A medicação é uma parte importante no tratamento, mas não é só a medicação. Então, eu volto a falar, a pessoa tem que fazer exercício, tem que mudar hábito de vida, tem que estar se alimentando bem. E a questão dos relacionamentos, não só o relacionamento familiar, como a Sueli colocou, mas a questão também dos relacionamentos no geral, né? O relacionamento afetivo, o relacionamento no trabalho e tudo mais. Quando a gente vê que essa parte dos relacionamentos, né, e a família é fundamental dentro disso, então a família entende o que está acontecendo e de alguma maneira tenta ajudar, fica muito mais fácil da pessoa sair desse quadro depressivo. Agora o doutor falou do remédio, né? A gente estava até conversando um pouco sobre o remédio antes, porque às vezes parece que as pessoas já vão no psiquiatra já querendo o remédio, porque com o remédio parece que é mais fácil, porque acaba sendo, para quem é leigo como eu, a gente acha que é uma muletinha que vai ajudar a gente a andar um pouco mais distante, né? Realmente tem o lance do remédio, ele realmente ajuda, ele serve, ele é algo benigno, ou ele também pode ser algo que atrapalha a pessoa na recuperação, esse desejo pelo remédio? Não, eu acho que o mais importante, Lucas, é em primeiro lugar você fazer um diagnóstico. Se a pessoa tem uma doença, depressão é uma doença, né? Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, é uma doença. Então, se você faz o diagnóstico de maneira correta, o remédio ele ajuda e ajuda muito, mas não vai ser só o remédio que vai ajudar, são essas outras coisas que eu falei aí. Então, o remédio muitas vezes ele dá até aquele start inicial no sentido da pessoa conseguir fazer uma série de coisas que ela não estava conseguindo modificar na vida dela. Agora, por que hoje fica essa coisa muito de que o remédio resolve tudo, o remédio é isso, o remédio é aquilo, babá? Não é verdade, o remédio ajuda numa série de coisas. Sim. Mas hoje as pessoas, elas têm também, talvez até por
por esse mundo moderno no qual a gente vive, onde as respostas têm que ser muito rápidas, tudo não é nem para hoje, é para ontem, né? Então as coisas acontecem. Então as pessoas querem também de uma maneira muito rápida respostas. Muitas vezes as pessoas não querem parar, sentar, refletir, às vezes fazer uma terapia, enfim, vamos tentar entender o que pode ser feito. A pessoa quer, olha, eu estou com um problema, eu preciso de resolver esse problema hoje. Não dá para esperar até amanhã e tudo mais. O remédio nesse sentido, ele ajuda numa série de coisas, mas o ideal sempre é você tentar fazer uma série de coisas antes possíveis. Os casos, né, moderados, graves, muitas vezes você precisa de entrar com medicação. Mas uma depressão leve, por exemplo, muitas vezes você trata sem medicação, com terapia e com mudança de hábitos de vida e uma série de abordagens que podem ser feitas. Eu tenho um amigo que falava que um remédio que ele ia lançar, que ia vender muito, que era força de vontade, que hoje em dia quase ninguém tem e realmente é difícil, né? Então fica esse toque para você, não apelar para o seu médico, de repente, para dar remédio, mas levar bem a sério também, tratar a causa do que está te fazendo triste, né? Bom, toda quarta-feira você confere aqui no Falando Nisso, o quadro Chega de Ronco, e hoje a nossa amiga a doutora Rose Marçal, ela vai falar sobre por que roncamos mais de barriga para cima, como eu gosto de dormir. Chega de ronco, vai esse ano. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos vocês. Estou aqui para responder as perguntas que vocês mandaram. Primeira pergunta é por que nós roncamos mais de barriga para cima? Nós estamos mostrando um vídeo esquemático para mostrar como as estruturas de garganta sofrem com a ação da gravidade e o relaxamento de musculatura, fechando mais a região da garganta, levando a mais ronco e apneia. Então, toda vez que o paciente estiver de barriga para cima, ele vai roncar mais. Antigamente, se costurava até um bolso na parte de trás do pijama e colocava-se bolinhas de tênis, para o paciente não conseguir ficar de barriga para cima e sim só de lado. Em relação à segunda pergunta, quantas horas é o ideal de sono por noite? Na realidade, o nosso sono ele não é contínuo, não é o tempo todo igual. Nós temos o sono superficial e o sono profundo, e nós fazemos ciclos durante a noite. O ideal é que nós tenhamos 4 ciclos por noite. Cada ciclo demora em média 1h e 50, 2 horas, totalizando em torno de 7 a 8 horas como ideal por noite. Mas tem pessoas que fazem esses ciclos de forma mais rápida e acabam acordando com 6 horas e meia e estando maravilhosos. E outras pessoas precisam de mais tempo para dormir porque demoram mais nesse ciclo, muitas vezes precisando de 8 horas e meia, 9 horas de sono. Uma outra coisa que foge muito à regra, hoje em dia tem-se muitos estudos sobre isso. Em torno de 10 a 12% da população, eles não conseguem dormir no horário convencional. Eles acabam dormindo depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. É o caso do Jô Soares, por exemplo, que fala que vai dormir às 4 horas da manhã, acorda todo dia, meio-dia, 11 horas. Hoje em dia, tem até algumas empresas fazendo um estudo e estabelecendo horas de turno diferentes para essas pessoas, porque elas rendem mais nesse período diferente. Se tiverem mais perguntas, mande pra gente. É por isso que às vezes lá em casa eu dou uma roncadinha. A gente vai para o intervalo rapidinho, né, Gleice? Isso mesmo, Lucas. E olha só, você pode continuar participando aqui para curtir esse showzaço do Daniel, dia 26, na Estância Nativa Sertaneja. E olha só, é exclusivo para quem curte o Falando Nisso no Facebook e para quem é ouvinte da Rádio Nativa FM. Então não vai perder, hein? Participa aqui e já já a gente está de volta.